Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida! Hoje o Vidas Iniciáticas é com o nosso propagador, o nosso sapientíssimo, grande primaz, emérito Ney Inocêncio, que fala sobre a sua infância, sobre a sua fase adulta, sobre o seu trabalho, sobre o seu amor e principalmente o amor ao rito brasileiro. Veja aí. A minha infância foi em Campo Grande, infância família pobre. Eu já comecei com 8, 9 anos já a trabalhar. Eu estava trabalhando para estudar em casa. E pouca vida de guri eu tive, né? Porque tinha que trabalhar. O meu pai tinha uma carroça de pipoca, ele era conhecido lá em Campo Grande como Manuel Pipoqueiro, né? Só tinham 2 carroças de pipoca em todo aquele bairro. E a gente tinha que cuidar do milho, limpar milho, botar milho no sol para secar e limpar o milho e preparar a carroça para o seu Manel de tarde sair em campo e só voltava 10 da noite, entendeu? E a gente ajudava, empurrar a carroça e ajudava a fazer a pipoca também. Então, era sempre trabalhando, não tive aquela infância de brincar, jogar bola de gude e ir pro campo de futebol, não tive essa oportunidade não. Depois veio a escola, né? Fui estudar na escola 114 Venezuela, até nós temos um irmão aqui no Concávio, Firmino, e ele estava junto quando a gente passa às vezes um compromisso nosso, fala, aqui que nós estudamos, né? Eu não me lembro dele do tempo, né? Mas ele disse que lembra do Ney Inocêncio lá na escola, que eu era um capeta na escola, isso palavra dele, né? Deus me livre. Mas então, assim, depois o período, antigamente era admissão, né? Aí veio o ginásio, eu já passei para o ginásio em Bangu, um bairro mais distante e mais perto da cidade, né? Mais distante de Campo Grande. E lá fiz o ginásio e ali terminei os estudos, porque tinha que trabalhar, não dava para trabalhar e estudar, não, que o corpo não aguentava não, sabe? Fui trabalhar numa farmácia lá em Campo Grande. Depois da farmácia em Campo Grande saí, fui trabalhar numa farmácia em Santa Cruz. Mas eu fiquei preocupado em trabalhar com drogas, né? A polícia podia me prender, eu trabalhando com drogas. Aí eu saí da farmácia e fui trabalhar na Casa dos Pernambucanos. Rapaz, como eu trabalhava. Tinha um placar anunciando o vendedor dos funcionários, aquele que mais vendia. Primeiro, segundo, terceiro colocado no mês. E eu fazia questão do meu nome estar sempre em primeiro lugar. Nunca estava sempre entre os primeiros, mas no primeiro lugar muitas vezes. Entrava um freguês, eu corria atrás mesmo, eu perturbava. Hoje eu fico chateado quando eu entro numa loja e o vendedor, posso ajudar? Mas eu digo para ele, a minha mulher, é o seguinte, eles estão trabalhando, deixa eu te perguntar. Agora é ruim que o vendedor hoje fica acompanhando o freguês, né? Não dá um sossego, não é viu? Bom, depois das Pernambucanas eu voltei para Santa Cruz para trabalhar numa farmácia lá de um conhecido, seu Modesto. Então voltei para lá para trabalhar. Depois veio a fase de que veio o primeiro casamento, né? Que aí eu era a segunda esposa, graças a Deus. Então hoje nós já estamos há 52 anos, entendeu? Mas então veio a fase, outra família, criei uma família, né? E fui morar na Tijuca, conforme eu falei, depois dos 22 anos. E levei a vida. Aí meu pai veio a falecer. Eu estava com 17 anos, meu pai veio a falecer e a minha vida ficou mais presa à família, porque eu passei a ser o cabeça da família. Não parecia não, mas era. Então, o meu pai faleceu, o prefeito na ocasião, o prefeito da cidade, ele era funcionário da prefeitura, e o prefeito ali em Pedro, perguntou lá aos funcionários do gabinete, escuta, o seu Inocêncio não tem nenhum filho com idade de trabalhar não? Aí falaram assim, não, ele tem o Ney, que é o mais velho. Rapaz, em menos de 3 dias saiu no Diário Oficial a minha nomeação. Aí eu fui trabalhar na prefeitura com 17 anos e fiquei na prefeitura com 17 anos, me aposentei com 47 anos de idade.
Era serviço burocrático, era serviço, eu era datilógrafo. Era datilografia, naquele tempo não tinha computador, não tinha essas facilidades que tem hoje, não, era a máquina mesmo. E eu nem lembro mais papel carbono. Ah, sim. Eu conheci a dona Iva, nós trabalhávamos no edifício Estácio de Sá, lá na Avenida Erasmo Braga, e eu trabalhava no 6º andar, gabinete do secretário de Estado de Obras Públicas. Trabalhava no 6º andar. E a Iva trabalhava no 3º andar do mesmo prédio, entendeu? E eu quase todo dia ia levar matéria para publicação, que ela trabalhava no Diário Oficial do Estado. E eu ia levar matéria para publicação do gabinete. E ela estava lá, eu passava, coisa e tal, e o chefe daí era meu conhecido. Então eu ia bater um papo com ele, coisa e tal, ia embora no dia seguinte, a mesma coisa. E ela me chamava, falava pro chefe dela que esse cara parece um besta, chega aqui, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. E acabou conversamos daqui e dali. Um dia, aí nessa ocasião, eu já estava na maçonaria, na loja Fraternidade Civil, que era às quartas-feiras. E tinha uma funcionária que trabalhava com a Iva, que era filha do presidente da Associação Atlética Vila Isabel. E numa quarta-feira houve um baile lá em Vila Isabel, na Associação Atlética Vila Isabel. Houve um baile e eles convidaram ainda da loja. Então foi um grupo da loja lá e um grupo lá do setor da Conlurb, onde a Iva trabalhava, na serviço de contabilidade da Conlurb. Então nós fomos para lá. Quando chegamos lá, conversa daqui, conversa dali, a turma dançando, coisa e tal, mas teve uma hora que eu chamei a Iva para a gente ir até o bar beber uma Coca-Cola. Aí fomos beber a Coca-Cola. Meu irmão, quando nós chegamos de volta lá para a mesa, não tinha mais ninguém. Todo mundo caiu fora, tanto da Conlurb quanto da maçonaria. Desapareceu todo mundo. Aí eu tive que levar a Iva em casa. Aí começou o namoro. Armaram para vir. Onde o namoro foi um negócio de uns 5 anos, no máximo. Não chegou a 6 anos, não. E já estamos juntos, já fez 52 anos. Eu vou contar para você o seguinte, conforme eu entrei na maçonaria. Vamos ver se eu lembro, né? Porque já passam 60 anos, né? Aconteceu o seguinte, eu tinha 27 anos e frequentava a Igreja Batista de Campo Grande. E o reverendo lá da igreja, muito bacana, com todo mundo, e coisa e tal, eu vi o modo dele trabalhar e se dirigir às pessoas. E outra coisa que me impressionava, fiquei muito curioso, outra coisa que me impressionava é que às vezes chegava um elemento lá na igreja, desconhecido, e era conhecido dele quem não conhecia, e parecia que conheciam há mais de 10 anos, eram amigos. Aí eu vim saber que era da maçonaria. Aí me contaram como é que era o negócio. E eu tinha um conhecido na rua da igreja, conversei com ele, disse, não, rapaz, mas se você quiser entrar para a maçonaria, rapaz, é fácil. Eu tenho vários amigos na loja de Campo Grande e eu vou te apresentar. Aí me apresentou o Manuel Camargo, que foi venerável mestre da loja União Ordem Progresso de Campo Grande, foi venerável durante 15 anos seguidos. Aí me apresentou o Manuel Camargo disse assim, olha, ô garotão, eu vou levar você para conversar com o irmão lá da loja, que ele está acostumado a trazer novos irmãos para a maçonaria. Foi o Walter Marques Coimbra, dono de uma casa de artigos religiosos. Tudo que era religião, ele tinha material lá para vender, também na rua da igreja. Aí ele me disse assim, olha, eu pertenço a 2 lojas, uma em Campo Grande e uma em Bangu. Como você mora na cidade, no bairro de Fátima, em Bangu fica mais perto da cidade. Vou apresentar você para a loja de Bangu. Aí me apresentou, me deu a papelada, combinou o dia de eu ir lá, na loja dele, loja comercial. Aí preenchi aquilo tudo, entreguei, e ele falou assim, olha, vamos fazer uma sindicância sobre a sua vida. Você aguarda que você vai ser chamado ou não. Aí eu aguardei,
uma pessoa foi conversar comigo, Giuseppe Scotellaro, um italiano que tinha lá na loja. E mais ninguém conversou comigo. Ele disse, no mínimo 3, vou te procurar. Não lembro. Um foi lá no trabalho, eu fiquei sabendo, mas não vi. Teve um que foi no meu trabalho para saber o meu comportamento no trabalho. E assim foi. E as sessões lá em Bangu, na loja Olegário Maciel, eram às terças-feiras. Ainda é até hoje, terça-feira. E eu trabalhava direto, trabalhava às vezes de noite também. Eu consegui, no meu trabalho, uma folga para as terças-feiras, já pensando em ingressar na maçonaria. Levei 1 ano para ser avisado. 1 ano. Quando chegou no dia, recebi 2 telefonemas em casa, que era para almoçar. Naquele dia que eu ia ser iniciado, não almoça, não come comida pesada. Faz só um lanche, vem sem almoço. De noite mesmo, vem sem almoço. E as 2 ligações se identificaram e eu não almocei. Aí, de tarde, fui para lá, para Bangu, no local onde mandaram esperar. Posso contar, né? Pode guardar. Nós éramos 3 candidatos naquele dia. Aí mandaram esperar na praça onde tem a igreja católica, matriz de Bangu. Agora esqueci o nome da padroeira. Então mandaram ficar na esquina tal, eu fiquei, ficou um outro na outra esquina, 3 de terno preto. Ninguém conhecia um outro. Aí passou um carro e falou assim, o senhor é o Ney Inocêncio? Sou, sim, senhor. Também caí daqui. Naquele tempo não se ouvia falar em sequestro, não. Era difícil, né? Aí eu entrei no carro. Aí me levaram para o cemitério do Murunu, em Realengo. E os outros 2 também fizeram a mesma coisa, que eu fiquei sabendo depois lá no cemitério. Aí chegamos no cemitério, já conversado lá com você, já estava escuro já. Aí abriu a porta, aí mandaram eu ir na Praça do Cruzeiro. Sobe essa ladeira aqui, essa alameda, na Praça do Cruzeiro tem uma bolsa escrito o seu nome. O senhor traz a bolsa que está escrito Ney. Eu fui e não encontrei nada. Os outros 2 também nada encontraram. Voltamos para o carro. Aí voltei para o carro e falei, não encontrou nada, então vamos embora. Aí rodou. Quando chegou o carro todo fechado, né? Eu não via nada do lado de fora. Quando chegamos num determinado lugar, quando estamos no cemitério, chama lá o porteiro. Aí eu estava no carro, chamou o porteiro. Então abre aí que nós temos que ir lá, que eles não encontraram, mas agora já explicamos a ele. Aí abriram a porta do carro, saíram, quando nós entramos já estava dentro da loja. Mistério, já estava dentro da loja. E eu não sabia. E assim passou por aquelas provas, aquelas coisas. Eu fui indiciado, o venerável mestre foi o irmão Ademar Flores. Ademar Flores tomou posse na terça-feira, que é o dia da sessão da loja. No sábado já foi minha iniciação, ele já... A primeira sessão dele foi uma iniciação. E fomos iniciados, depois cobraram uma importância para nós, para o banquete, que foi Guaraná e biscoito. Já boa, Guaraná e biscoito. Pagamos 1 salário mínimo cada um para o banquete. Biscoito e Guaraná, só. E sem almoço. Mas depois, aí foi jantar quase todo dia. Porque eu tive uma felicidade, eu morava perto do Grande Oriente do Brasil, a 1 quadra. Eu morava na rua Riachuelo, esquina com Inválidos. Então todo dia eu estava no Lavraria. E fiquei conhecido lá desde o grão-mestre até o mais humilde faxineiro do palácio. Bom, eu fui iniciado na Fraternidade de Civismo, a loja... Não fui iniciado em Bangu, no Olegário Maciel. E lá eu fiquei 4 anos. Eu iniciei em 65, depois em 68 veio a reimplantação do rito brasileiro e eu estava junto do Álvaro Palmeira, todo dia lá no gabinete. Até recebi um apelido na ocasião de grão-mestrinho, porque muitos irmãos às vezes queriam falar com o Palmeira. E preocupado de levar um não, conversava comigo, como é que devia se dirigir ao Palmeira, ou se eu podia interceder antes, para lá, coisa tal. E eu era o grão-mestrinho. Aí conversava com a turma,
conversava, pode entrar, tá tudo certo, coisa e tal, você vai ser atendido. E aí, segui a vida, né, com a Alcomeira. A Alcomeira me deu a chave do palácio, eu chegava, eu abria, eu podia fechar, porque era um dos Jaçaí, morava ali quase que do lado, né, e assim foi a minha. Mas antes de eu ir a primeira vez, porque quando eu fui iniciado, a lei era outra. O aprendiz, o novato, não podia fazer visita numa loja. Tinha que ser acompanhado por um mestre da sua loja. E eu morando ali perto, Bangu, a maioria era lá em Bangu. Ia sair para ir no Lavradio, né? A condução difícil de noite. Naquele tempo não tinha problema de assalto, né? Mas a preocupação, poucos veículos na estrada. Bom, mas aí o primeiro dia, na primeira segunda-feira, eu fiz o seguinte, eu fui lá para a porta do Grande Oriente para ficar olhando. A turma chegando, entrava, coisa e tal, e eu só observando. Um dia eu tomei coragem, fui sozinho. Desobedeci à legislação. Fui sozinho. Quando eu cheguei lá, não deixaram entrar, não. Eu tô de terra, de gravata, coisa e tal, não deixou entrar, entendeu? Veio com quem? Não veio com ninguém, não. Não, só tem que vir com meta, só cumprir o regulamento e eu não pude entrar, não. Aí um dia eu fui na Travessa Belas Artes, que lá funcionavam umas lojas do Rio, do Grande Brasil, num prédio que tinha ali. Aí eu fui lá. Cheguei lá, meu irmão, deixaram eu entrar. Mas quando chegou na antessala, mandaram eu sentar. O jovem senta aqui e aguarda que daqui a pouco vai chegar a sua hora de entrar. Sentei. Fiquei uma poltrona confortável lá. Chegava um, entrava. Chegava outro, entrava. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E ninguém falava comigo, só boa noite, boa noite. Aí chegou um cidadão lá, um irmão, me cumprimentou. Ô, meu irmão, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Tá fazendo o que aqui? Estou esperando a hora para entrar. Ué, mas não entrou? Não sei, eu cheguei aqui, mandaram eu esperar. Eu tô esperando. Não, não vai esperar não, você vai entrar comigo. Esse irmão morava, eu só lembro que ele morava na Desembargador Isidro e era médico. Aí ele me levou, rapaz, para quê? Quando cheguei lá dentro, eu não sabia como é que entrava. Não. Fiquei nervoso. Aí ele disse, não, senta aí. Eu sentei na minha coluna, fiquei lá sentado com esse tal, e o mestre de cerimônia pediu demissão do cargo. Por que isso não se faz? Me desrespeitou a minha autoridade, mestre de cerimônia, eu deixei o aprendiz sentado lá fora, porque ele ia servir de instrução para os nossos aprendizes aqui. E o nosso irmão chegou e levou ele, trouxe ele para dentro do templo. Eu não sirvo mais para ser mestre, era Zoroastro Gugimon Neves, o mestre de cerimônia da loja Imparcialidade e Prudência, é a loja que eu estava visitando, Imparcialidade e Prudência. Aí, conversa daqui, conversa dali, ele voltou atrás e coisa e tal. Aí veio a palavra que podia franqueada. Aí quando chegou na minha vez falar, um gaiato lá, falei, o irmão não vai falar? O irmão foi causador disso tudo aqui, não vai? Não vou falar, não posso falar. Não, fala ali com o vigilante. Aí eu fui falar com o vigilante, mandou falar com o vigilante, no ouvido do vigilante. Eu falei que pedia desculpa pelo que aconteceu e tal. E o vigilante transmitiu o que eu falei, transmitiu para o venerável, para todos os irmãos. Aí mandaram eu sentar. Quando terminou, veio a parte melhor, que tinha um lanche muito saboroso. Eu estava com fome, participei. Meu irmão, dali em diante, não passei mais fome. Era jantar quase todo. Naquela ocasião, o Grande Brasil tinha 40 e poucas lojas no prédio. E tinha lá os avisos, então o motivo da sessão. Onde estava escrito iniciação, eu estava presente. Eu até ficava sendo conhecido como Papa Banquete. Ó, Papa Banquete chegou. Naquela ocasião, teve uma ocasião que teve estrogonofe, mas quase tudo que a loja estava
Deixei de comer estrogonofe, cansei. Ai, quando eu paro de estrogonofe, eu quero a distância. Eu nunca pensei em ser venerável. Tem irmãos que ficam, não quero ser venerável, não quero ser venerável. Um dia me pegaram para ser, não, você vai ser o venerável. Aí me colocaram como venerável, fui eleito, não teve outro candidato. Reeleição, fui reeleito. Aí, para outra reeleição, eu não podia, porque a legislação não permitia. Não permitia, mas isso não permitia, mas podia. Porque eu vou contar um caso, não vou... eu posso até contar os nomes, porque já faleceram, não vou me desmentir. Lá na loja Elias Ock, em Ilhéus, o irmão era venerável. O próprio Eliezer, não, ele ainda não, mas o Elias Ock era venerável. E não podia ser reeleito a terceira vez. Aí o que ele fez? Telefonou para o grão-mestre geral, que era no Rio ainda. Telefonou, grão-mestre, aqui é o Ock. E ela, Ock, como é que vai? Papapá, aquela conversa. O que é isso? Não, que eu sou venerável há 2 anos e a loja quer que eu seja o terceiro ano e a legislação não permite. Como é que eu faço? Não, Elias, você faz uma coisa. Diz na loja aos irmãos para fazer a sua eleição. Se algum irmão contestar, você vai deixar de ser venerável. E assim, bolou a lei. O grão-mestre geral, não vou falar o nome do Hermani, que era gente muito boa. O Hermani autorizou, faz a eleição, se houver alguma bronca, ou irmão contrário, aí cessou. Entendeu? E aí o Elias foi 3 vezes seguidas. E eu fui 2 vezes, mas na terceira vez eu não quis apelar não. Saí mesmo. Saí quando passaram 2 anos, eu voltei a ser venerável. Então eu fui venerável por 3 vezes, 6 anos, da Fraternidade Civil, a loja primária do Rito. Agora, para mim entrar no Rito Brasileiro, eu ajudei na reimplantação, ajudei a loja Fraternidade Civismo, ajudei outras lojas. Mas não fui membro fundador da Fraternidade Civil, não assinei a ata, porque o Ademar Flores, eu interpretava aquele movimento da fundação da loja, e eu falei assim, professor, o que é preciso para ser fundador da loja? Olha aqui, garoto, ele chamava de, olha aqui, garoto. 3 coisas, precisa ter independência financeira. Eu não tinha, porque ele me pagava um salário para ficar ali na sede do Grande Oriente, então não tinha independência financeira. Precisa ter cultura maçônica e profana. E falou mais outra coisa lá que agora não me lembro. Foi 3 itens. Tinha que ter. Aí eu me senti humilhado. Mas não deixei de ser amigo de ninguém, nem dele, entendeu? Continuei amigo de todo mundo, continuava trabalhando, ajudando, mas não fui fundador no papel. Havia muita resistência. Havia muita resistência do grão-mestre, que veio suceder o Alpo Palmeira. O Alpo Palmeira trabalhou bastante. E o grão-mestre que o sucedeu, eles não se cruzavam não, entendeu? Então, quando uma loja ia ser fundada, ou era fundada no Rito Brasileiro, um irmão da loja, o cabeça, era chamado lá do Grande Oriente e passava a conversa para mudar de rito, que ainda não estava regularizada a loja para mudar de rito. Era o Moacir Namarque e o Pedrosa, conselheiro. Esse Pedrosa, meu irmão, trabalhava contra o Rito Brasileiro e o Moacir Namarque também. O próprio Moacir já sou cabeludo, me chamava de cabeludo. Um chamava de garoto, o Moacir Namarque me chamava de cabeludo. Ele me chamava cabeludo para diferenciar do Ney, que era comendador, que veio a ser comendador do Rito Escocês. Cabeludo, vem cá, eu vou em tal lugar, eu quero que você vá comigo, que é para dizer para o Palmeiras como é que eu fui recebido lá. Ele me levou em Recife uma vez, eu quero que você vá comigo em Recife. Vou lá visitar uma loja, você vai comigo na minha comitiva, mas depois conta para o Palmeiras como é que foi. O Palmeiras, ele era muito rigoroso, então muitos irmãos tinham até receio de conversar com ele, porque era sim, sim, não, não. Se ele parasse sim, não adiantava, que ele não voltava atrás, não. E o Palmeiras tinha uma coisa, ele ia lá, não contava você, em frente, onde era o conclave, na Rua do Lavradio número 100, tinha uma área ali, tinha o terreno e uma área. Naquela área tinha um pequeno estacionamento ali.
E o Palmeira, na véspera, quando ele ia no conclave, na véspera ele ia lá para casa. Aí falava com ele: Dona Iva, aqui é o Álvaro Palmeira. Eu não sei imitar a voz dele. É o Álvaro Palmeira. A senhora está bem? Senhor, só faz favor, diz pro Ney que amanhã eu vou lá na sede do conclave às 16 horas. 16 horas, Dona Iva. Aí ele chegava às vezes 3h30, ficava lá no estacionamento dentro do carro. Meia hora sentadinho dentro do carro. Ele só tocava a campainha na hora combinada. E ele assim: daí, eu preciso falar comigo. E lá em Miguel Pereira, ele ia lá constantemente, não vou dizer semanalmente, mas ia constantemente, porque ele tinha uma casa de veraneio, em frente à estação ferroviária. Aí, um dia ele falou: Ney, eu vou convidar vocês aqui do conclave, quem frequenta aqui, para ir na minha casa lá em Miguel Pereira. Eu vou patrocinar um almoço lá no clube Miguel Pereira. E, bom, você convida quem você quiser. Aqueles irmãos mais chegados, eu falei, convidei, e outros ele convidou. Então foi um grupo bom lá. Aí fomos. Aí eu fiquei sabendo de uma coisa que acontecia. Quando a gente chegava em Arcádia, era o ponto de apoio do ônibus, que ia para Miguel, parar para café, coisa e tal. Aí em Arcádia paramos. Então, em Arcádia, ele pegou a chave do carro dele. O motorista não subia nem descia a serra. Quem subia e descia a serra era ele. Aí ficamos sabendo. E o motorista não podia desrespeitar o limite da velocidade que ele chamava a atenção mesmo. Entendeu? Então era devagarzinho, ninguém acompanhava. Aí nós fomos embora. Ele marcou o almoço 1 hora no clube. Levava uns 10 minutos para chegar no clube a pé ali. Aí, quando faltavam uns 15 minutos para 1 hora, o Coelho, o grão-mestre do estado, José Coelho, o Coelho chegou e falou, chamou a turma: vamos caminhando lá pro clube. Aí falou pro professor: professor, nós vamos andando lá. Era aí, Coelho. Eu marquei 1 hora, faltam 15 minutos, botou o relógio no bolso, saiu, ninguém foi. Nem o Coelho, nem ninguém. Teve que esperar 1 hora. E outra coisa, ele gostava do uísque mesmo. E ele estava sempre com uma garrafa de conhaque na pasta. O velhinho não era fácil, não. Sempre com uma garrafa de conhaque na pasta. Ele dava guaraná para ele. Quer ver, se eu quisesse comer empada, podia marcar de ir na casa dele. O dia que eu ia na casa dele, contar alguma coisa para ele assinar, alguma coisa para falar, coisa e tal. Aí sabe o que acontecia? Fulana, ela impera, fulana, traz uma empada aqui pro seu Ney. Aí era empada e guaraná. Todo dia que eu ia na cadeia tinha empada e guaraná. Ele foi o carro que ele escolheu para ele. Ele não quis ser primaz. Foi o carro que ele escolheu, foi de instrutor, grande instrutor. E dava orientação a todo mundo o que tinha que fazer, o que não tinha, assim, assado, carne seca, ensopado, essa coisa toda. E o que aconteceu foi o seguinte: o primeiro primaz do rito, quando foi reimplantado, foi Humberto Chaves. Foi reimplantado em março, e a legislação dizia que o primeiro primaz seria de março até dezembro. Em dezembro haveria a eleição para o primaz, e foi Humberto Chaves. Quando chegou em dezembro, houve eleição e veio a ser primaz o Admar Flores, que levou o Supremo Conclave, ficou doente, foi para o hospital na Gávea, coisa e tal, e veio a falecer. Depois dele veio o Cândido Ferreira de Almeida. O Cândido Ferreira de Almeida morreu, faleceu com mais de 70 anos de iniciado, entendeu? Ele que pertenceu ao Conselho Federal da Ordem, mais de 50 anos, entrava grão-mestre, saía grão-mestre geral, e estava no conselho. Ocupou vários cargos lá e foi primaz. Trabalhou mais do que o Admar Flores, porque ele viajava mais do que o Admar Flores. O Admar Flores viajava pouco, porque para viajar ele não ia nem de avião nem de ônibus, tinha de ser do carro dele. Um Landau, um carro, um grande rapaz. Botava... ia lá. De vez em quando ele me convidava, Admar Flores me convidava.
Nós íamos muito a Cataguases, que um membro do conclave, que era do Conselho Federal da Ordem, e morava em Cataguases, que era o Lises Brandão da Rocha, que depois com a separação do Grande Oriente e coisa e tal, ele levou o Rito Brasileiro para Cataguases, que é a Comab hoje, o Rito Brasileiro da Comab. Então, o Flores me convidava para fazer algumas viagens. E toda vez que ia a Cataguases, eu tinha que ir junto. Sabe para quê? Para carregar um travesseiro do hotel. Olha, garoto, você vai, problema, tem que trazer um travesseiro do hotel para mim. Rapaz, eu não sei. 2 vezes eu carreguei um travesseiro uma vez, mas depois das 2 vezes que nós fomos, eu falei com o gerente. Olha, o meu patrão, eu venho com ele com essa finalidade. Então, se tiver que botar na conta, bota na conta, mas eu vou sair já com o travesseiro. 2 vezes eu falei, pô. Sair com o travesseiro, não foi roubado, não. Depois o Candi veio a falecer também. O Candi veio a falecer e eu era o regente do Candi. O Candi começou a ficar doente, sabia que a qualquer momento ia, também pela idade, né? Aí o Candi falou assim, olha, Odeir, eu vou nomear você para regente, porque na hora que eu falecer, você assume. Não é outros estranhos aí que vai assumir. Aí ele faleceu e eu fiquei protelando. Eu era o regente, respondia e fiquei protelando. Eu não queria ser o primaz. Ou dizia que não queria, né? Aí fiquei protelando, o Alto Palmeira me chamou para ir na casa dele. Aí eu fui na casa dele, do Alto Palmeira, ele conversou comigo. Olha, chamei você aqui para falar o seguinte, o cargo é seu, de primaz é seu. O Candi faleceu, você é o rei, o cargo é seu. Trata de marcar uma eleição e assumir. Para com esse negócio que não quer ser, porque vai ser prejuízo para o rito. Aí o que eu fiz? Marquei a sessão seguinte, eleitoral. E não apareceu candidato. Aí eu lá fui ser o primaz e fiquei depois mais 5 anos. Mas teve uma vez que depois apareceram 3 candidatos numa eleição. Aí um foi lá na minha repartição, vou dizer o nome. Osias Machado foi um, Giacomino Recife foi outro e Manuel Camargo. Esses 3 queriam ser primais. Eu falei assim, opa, agora eu vou descansar. O Giacomino foi lá no meu trabalho. Odeir, eu vim aqui chamar você para a gente almoçar. O meu trabalho no Palácio da Cidade. Perfeito. No Palácio da Cidade. Foi lá e me convidou para almoçar. Almoçamos lá dentro do restaurante da repartição. Aí, desse almoço, ele conversou comigo que ia ser primaz. Eu falei assim, Giacomino, eu estou numa situação difícil, porque vários irmãos já se comprometeram em votar na inocência, vão votar em mim. E como é que eu vou fazer agora? Faz uma coisa, você também seja candidato e eu candidato. Você vencendo, eu vou continuar a mesma coisa, vou continuar trabalhando, te ajudando, não tem problema não. Não, eu queria ser primaz porque eu já estou com uma idade avançada, você ainda é jovem, você pode vir em outras ocasiões. A mesma coisa o Osias falou, parece que os 2 combinaram, a mesma coisa. Aí você pode ser depois, eu vou me mudar para os Estados Unidos, aí vou ter que deixar o carro, você assume. Mas eu não voltei atrás e ele também não quis ser candidato e continuei mais 5 anos, até que agora no final, o nosso irmão Juliano estava despontando, trabalhando, coisa e tal, aí chegou a hora de eu largar. Aí eu disse para o Juliano, olha, eu vou deixar o cargo para você assumir. Não faça não. E o Dourado falava comigo, foi os 2 que eu conversei. Eu disse, Ney, não faça isso, espera você completar 40 anos, rapaz, espera chegar ao final do ano, não, vou largar agora. Quando chegou aquela festa em março, eu aproveitei casa cheia,
e renunciei. Depois eu disse para o Júnior, não tinha graça eu renunciar na sua sala, dizer, olha, eu não sou mais, né? Não tem testemunho, ninguém está vendo. Pô, lá quase 300 pessoas. Mas aí eu falo do Jonas, pastor, e se eu perguntando, onde qual é a próxima eleição do primário? Eu penso, alguém ia ser assim, sabe? Esse mês eu vou sair. Tem que deixar. Ele é como, porque aí ele fala, duvido que você sabe. Você não tem coragem de sair. Mas para provar ele que eu tenho coragem, no momento, eu renuncio o meu cargo, de caráter revogado, para o Juliano assumir o primado do Líquido Brasileiro. Viu, João? Tive coragem. E eu convidei você, fiz questão que você desse, mesmo com o braço da Tipóia, para você ser testemunha de que eu tive coragem de renunciar ao cargo. É com muita tristeza que eu renuncio, mas eu tenho que vencer. Velho, não sei outra coisa, mas não me lembro não, foi muita coisa que foi feita, né? Não me lembro. Viajei o Brasil todo, as 27 capitais. Homem, faça criatura viajar em lugares difíceis e enfrentou caminhão. Esse negócio de charrete, que eu cheguei de charrete, foi um pedaço, estava em São Lourenço e pedi na recepção para chamar um táxi. Aí o cara ia chamar o táxi para ir para a loja, eu e Dourado. Aí eu perguntei assim pro recepcionista, quanto é um táxi daqui lá? Aí é 25. E a charrete? 25 também. Ah, então eu vou te aí. Eu e Dourado, vamos. Pô, aqui isso é o troço para cansar, né? Para cansar. Aí chegamos lá na hora, né? Tiraram fotografia, mas não me deram a foto, não. Tiraram a fotografia e descendo a charrete. Foi muito gratificante. Gostei demais. Todo lugar que chegava, os irmãos pediam para falar alguma coisa sobre o rito. Eu falava sobre o rito e agradava. E conseguimos fundar bastante loja. Conseguimos pensar. Depois passou aquela fase da perseguição, né? Uma perseguição camuflada, mas teve para o rito não progredir. Nós, no início, enquanto o nosso grão-mestre sucessor do Palmeiras estava no poder, não foi fácil, não. Foi difícil para a gente conseguir fundar a loja. Porque fundava, chegava um, pedia para trocar, oferecia alguma coisa, né? O tratado de amizade com o Grêmio Brasil, em 1968, assinamos o primeiro, né? Foi assinado o primeiro. Depois veio em 2010, veio outra reforma no tratado e agora, recentemente, quando surge alguma vontade de mudar alguma coisa, tem que mudar o tratado. E é uma pena, porque o tratado devia ser eterno, né? Mas não, o ser humano está sempre querendo mudar alguma coisa. É igual nossos rituais. A gente faz o ritual, mas é tanto irmão querendo mudar. Não, que isso aqui deve ser assim, deve ser assado, coisa e tal. Mas a emoção é grande quando a gente consegue fazer a reforma do tratado e aí ter a assinatura. É um momento muito importante, muito emocionante. Eu vejo um futuro promissor. Agora, o rito brasileiro está deslanchando mais, não é? Está deslanchando mais. Com a equipe que o Juliano montou, que estão trabalhando, vocês estão trabalhando, você agora é o nosso grande secretário, e grande secretário ativo, estou vendo você quase todo dia aqui, presente na sede, né? Então agora vai deslanchar mesmo. Não vai chegar a ser o primeiro, mas o segundo já está há muito tempo, né, no Brasil. Que beleza! O que eu tenho a falar para os irmãos é o seguinte: devemos prosseguir trabalhando para o crescimento do rito brasileiro. E outra coisa, os irmãos que vão galgando os graus superiores, quando chega ao 33, não é aposentadoria, meu irmão, não é aposentadoria. Tem irmão que chega no grau 33 abandona. Não vai nem nos graus filosóficos, nem no simbólico. Eu já fiz a minha parte, já cheguei no 33. Não é assim. Quando chega no 33 é que tem que trabalhar mais
para incentivar os mais novos, não é, sobre a nossa doutrina. O Ney para Iva é tudo. É meu amor, é meu amante, é a pessoa que eu tenho confiança, é a pessoa que eu tenho maior apreço. E é tudo para mim. Desde nosso conhecimento, o Ney representa toda a minha garantia e o meu reconhecimento pela pessoa que ele é. Uma pessoa fantástica, boa de coração, boa de formação. Teve uma formação muito boa de família. Ney é tudo para mim. A maçonaria, eu gosto muito da maçonaria. Gosto de conviver com os cunhados, com a família maçônica. Como eu conheci o Ney já na maçonaria, quando eu conheci ele, eu pertencia a uma entidade que o chefe o Axiote, era maçom. Ele já me levou esse convívio, ele já me levou para esse convívio. Um beijo para o Ney, meu amor, meu grande amor.